Senhoras e senhores, aqui é o seu capitão. Não temos ideia de onde estamos. Essas palavras são as últimas que passageiros querem ouvir de seus pilotos. E uma variação disso é exatamente o que os do voo 254 da Varig ouviram. O que levou a essa situação absurda é uma história fascinante sobre as limitações da mente humana e uma lição sobre como não agir em uma cabine de pilotagem. Fique ligado! O dia 3 de setembro de 1989 foi agradável e claro no centro do Brasil. Havia poucas nuvens ao redor, mas a queima contínua da floresta tropical para limpar a terra para a agricultura estava causando algumas áreas localizadas de neblina seca ou fumaça. Naquela época, a Varig dominava o mercado aéreo brasileiro, operando uma grande frota de aeronaves Boeing, incluindo o Boeing 700 e 37-200, um verdadeiro cavalo de batalha doméstico. Naquela época, ainda era comum no Brasil operar voos de maneira semelhante a um trem, iniciando um voo em uma cidade e depois fazendo paradas intermediárias em diferentes aeroportos menores, onde os passageiros podiam permanecer ou desembarcar, dependendo de para onde estavam viajando. Se você tivesse azar e quisesse voar até o destino final, isso poderia significar uma viagem bastante longa, que durava o dia todo. E foi dessa maneira que o voo 254 da Varig estava sendo operado. O voo havia começado em São Paulo pela manhã e depois seguiu para o norte, passando por Uberaba, Uberlândia, Goiânia e depois Brasília, onde estava programada uma troca de tripulação. O voo estava planejado para continuar até Imperatriz, Marabá e finalmente Belém, situada perto da costa do Atlântico, ao lado da foz do rio Amazonas. Os dois pilotos que assumiriam o voo passaram o tempo aguardando a chegada de sua aeronave, analisando o clima, horários e planos de voo para os próximos 3 voos. O tempo estava muito bom e o horário de partida era bastante civilizado, então ambos estavam de ótimo humor quando o dever do dia começou e parecia que tudo seria bem direto. Ao verificarem os NOTAMs, encontraram poucas informações, apenas que o NDB CRJ Carajás estava inoperante há 4 meses. Um NDB, ou Beacon não direcional, é um farol não direcional e é uma das ajudas à navegação menos sofisticadas que usamos na aviação. Basicamente, funciona enviando um sinal de rádio contínuo, tipicamente entre 150 a 530 kHz, que é então interpretado pelo instrumento de busca automática de direção, busca automática de direção da aeronave, que gira uma agulha em direção a esse farol. É um instrumento muito rudimentar, que pode fazer qualquer piloto novato começar a suar ao pensar em usá-lo para manobras ou aproximações, mas geralmente faz um bom trabalho. Como qualquer auxílio à navegação, ele transmite um código Morse de identificação que os pilotos devem ouvir e verificar antes de usá-lo para a navegação. E como transmite em frequências mais baixas do que outros faróis, tem um alcance bastante longo que pode seguir ligeiramente a curvatura da Terra. Mas isso também torna os NDBs muito sensíveis a perturbações ambientais, como tempestades, obstáculos e a camada ionosférica na atmosfera. Lembre-se disso. De qualquer forma, parece que os dois pilotos não olharam muito de perto para aquela nota específica. Um NDB inoperante não era um grande problema, pois na maioria dos 3 voos havia outros faróis VORs mais precisos disponíveis, e este NDB específico nem estava planejado para ser usado nessas rotas. Além disso, devido ao bom tempo, o capitão estava confiante em navegar visualmente, se necessário, usando a carga de navegação de baixo nível que levavam. Em 1989, a infraestrutura da aviação, especialmente em áreas rurais e remotas na Amazônia, era subdesenvolvida, então a navegação parcialmente visual não era tão incomum quanto é hoje. Ademais, não havia cobertura de radar para grande parte da próxima rota do voo 254, e o sistema de posicionamento global ainda não era amplamente disponível.
Levaria vários anos para isso virar padrão em quase todas as aeronaves. Vale lembrar. Quem eram os pilotos que iriam operar esses voos então? Bem, o capitão tinha 32 anos e estava voando pela Varig nos últimos 7 anos. Anteriormente, ele trabalhou para a Força Aérea Brasileira, voou no Boeing 727 e se tornou capitão no 737, quase um ano antes deste voo. Ele tinha mais de 6.900 horas de voo, sendo 980 no Boeing 737. Seu primeiro oficial tinha 28 anos e era bem menos experiente, empregado na companhia aérea há pouco mais de um ano, começando a voar no Boeing 737 recentemente, em março de 1989. Isso significava menos de 900 horas de voo no total e apenas 442 horas no 737. É seguro dizer que, com a estrita hierarquia na Varig na época, o histórico militar do capitão e a baixa experiência do primeiro oficial, o gradiente de poder entre esses dois pilotos provavelmente era bastante acentuado, mas isso não foi destacado no relatório final. Vale ressaltar que esta história é baseada no relatório final e em relatos de testemunhas, como o do primeiro oficial, visto que o relatório não era muito detalhado. De qualquer forma, quando a aeronave finalmente chegou no início da tarde, os dois pilotos estavam prontos e saíram para encontrar a aeronave no pátio. Era um belo 737-200 com seus motores Doto Theta 8 Delta de baixo bypass em forma de charuto, uivando nas asas enquanto se aproximava do suporte. Os pilotos permitiram o desembarque dos passageiros, cumprimentaram a tripulação e conversaram com os pilotos que estavam saindo. Eles relataram que a aeronave estava se comportando muito bem e sem problemas técnicos. Diante das boas notícias, os pilotos agradeceram seus colegas e começaram a preparar a aeronave para a partida. O primeiro oficial pilotaria a primeira etapa, enquanto o capitão voaria as duas seguintes. Todas as verificações ocorreram sem problemas, e isso significou que a aeronave logo decolou para o primeiro voo em direção à Imperatriz, e depois seguiu para Marabá. Esses voos foram relatados como completamente sem incidentes, exceto que o capitão encontrou alguma dificuldade em pousar em Marabá devido a uma pesada camada de fumaça que se instalou sobre o aeroporto. A visibilidade através dessa fumaça piorou ainda mais pelo horário do pouso, no final da tarde, com o sol iluminando a fumaça em um ângulo muito baixo. Apesar dos obstáculos, eles pousaram e taxiaram. Enquanto alguns passageiros desembarcavam, o primeiro oficial fez a inspeção externa e o capitão preparava a aeronave para o último voo de 40 minutos até Belém. Essa última etapa era diferente das anteriores, pois não havia uma rota aérea publicada conectando os dois aeroportos. As rotas aéreas são como autoestradas no céu, marcadas em cartas-regras de voo por instrumentos de baixo e alto nível, às quais os pilotos sempre têm acesso. As rotas aéreas da época geralmente iam entre auxílios de navegação terrestres com os cursos claramente marcados. O capitão estava acostumado a navegar usando essas cartas, mas como não podia fazer isso, nesta etapa teve que olhar para o plano de voo, que incluía os cursos entre os diferentes pontos de referência. Neste caso, ele estava especialmente procurando o primeiro curso magnético a seguir após a partida. E aqui chegamos a uma das primeiras pistas do que causou esse desastre. Veja, a Varig havia começado a operar apenas alguns meses antes com um sistema de piloto automático que era capaz de aceitar dados de direção com uma precisão de até 1/10 de grau. Porém, o Boeing 737 não podia fazer isso, mas para manter a padronização na frota, a companhia aérea começou a emitir planos de voo com cursos representados por um número de 4 dígitos ao invés dos 3 dígitos usuais. Mas por algum motivo, eles não incluíram nenhuma vírgula ou ponto decimal nesses 4 números para destacar que o último era 1/10 de grau. E isso significava que quando o capitão, agora provavelmente pela primeira vez desde que este novo formato foi introduzido, olhou para o seu plano de voo para encontrar o primeiro curso, o que ele viu
foi 0270. Isso deveria significar 027.0 graus, significando uma rota norte-nordeste a seguir em direção a Belém. No entanto, é fácil interpretar isso como 270 graus. Sem pensar mais, o capitão ajustou um bug em seu indicador de situação horizontal. Indicador de situação horizontal. Para 270 graus, para lembrá-lo do curso a seguir, após a decolagem, e continuou com a configuração. Muitos de vocês devem estar cuspindo seu café, pois mesmo com conhecimento limitado de navegação, sabemos que 270 graus é um curso diretamente para o oeste, o que não faz sentido se você pretende navegar para o nordeste. Mas foi exatamente isso que ocorreu. Em seguida, o capitão precisava configurar um sistema relativamente novo do 737, chamado Sistema de Gerenciamento de Desempenho, ou Sistema de Gerenciamento de Desempenho. Este era um predecessor rudimentar do Sistema de Gerenciamento de Voo, projetado para otimizar o perfil de voo da aeronave com base em dados de desempenho e na distância até o destino. O sistema auxiliaria a calcular o momento de iniciar a descida, acionar o acelerador externo e informar os pilotos sobre desempenho de combustível e outros aspectos. Mas o sistema de gerenciamento de desempenho não estava conectado ao sistema de navegação em si. Ele apenas contava a distância percorrida a partir da distância total inserida. Então, o capitão inseriu 286,5 km para o destino a partir de seu plano de voo e iniciou a preparação final do deck de voo. Enquanto isso, o primeiro oficial voltou ao cockpit, olhou para o mesmo plano de voo e o que o capitão definiu em seu indicador de situação horizontal, copiando isso para seus próprios instrumentos. Ao planejar um voo, por regras de voo por instrumentos, é necessário configurar os instrumentos para que a aeronave possa ser pilotada e navegada com segurança, sem referências visuais externas. Neste caso, isso exigiria que os pilotos sintonizassem os navetes que iriam usar na rota, que consistiam em um farol NDB perto da pista em Marabá e um farol VOR mais preciso em seu destino. Agora, esse VOR em Belém pode estar fora de alcance no início do voo, mas também havia outro VOR perto da rota em Tucuri, que poderia ter sido usado como verificação. Não sabemos exatamente que tipo de briefing de partida o capitão fez, ou se ele fez algum, mas em qualquer caso, ele não incluiu esses navivetes, porque eles nunca foram sintonizados. Aparentemente, o capitão acreditou que, devido ao bom tempo, seria fácil localizar visualmente o aeroporto de Belém seguindo seu curso inicial. Esse tipo de navegação, conhecido como navegação estimada, é normalmente usado quando há total falta de auxílio à navegação, restando apenas trilhas e tempos. Você poderia talvez argumentar que o capitão tinha um tempo aqui, já que o sistema de gerenciamento de desempenho estava preparado e pronto para ele. Mas se você vai fazer isso, que é muito raro, aliás, é melhor ter certeza de que está seguindo a trilha correta. De qualquer forma, duvido que um briefing de partida real tenha ocorrido, pois isso teria destacado o absurdo da rota inicial para o oeste que eles planejavam. Porém, os últimos 48 passageiros embarcaram, somando 54 pessoas a bordo, quando começaram a taxiar para a decolagem ao pôr do sol. Enquanto o Boeing 737 taxiava em direção ao ponto de espera, os pilotos ocupavam-se com as verificações finais no cockpit antes da decolagem. Diversos passageiros no fundo estavam nervosos porque, simultaneamente, ocorria o jogo decisivo entre Brasil e Chile, que definiria qual seleção se classificaria para a Copa do Mundo, de 1990. Alguns dos passageiros realmente perguntaram aos comissários de bordo se eles tinham ouvido algo sobre o placar, e isso foi repassado aos pilotos, que por sua vez perguntaram ao controle de tráfego aéreo sobre isso. Isso acontece até hoje, quando há partidas importantes sendo jogadas. O controle de tráfego aéreo é muito útil se eles têm tempo, o que tinham neste caso, permitindo que os pilotos dessem aos passageiros uma atualização da partida. E esse fato realmente levou a uma das primeiras teorias sobre este acidente, que os pilotos ouviam um jogo de futebol na cabine, quando, na verdade, apenas receberam essa informação do controle de tráfego aéreo,
E foi isso que essas testemunhas então interpretaram erroneamente. Aliás, falando de controle de tráfego aéreo, o aeroporto de Marabá era não controlado. A única interação de controle de tráfego aéreo dos pilotos foi com o oficial de serviço de informações de voo, que estava em um prédio separado, longe da pista. Ele não tinha acesso a telas de radar ou qualquer outro equipamento avançado de rastreamento. Seu único trabalho era fornecer informações sobre clima, tráfego e resultados de partidas de futebol. Mas isso significava que, quando os pilotos estavam prontos para na partida, eles informavam ao oficial da Federação Internacional de Esqui que provavelmente apenas lhes dava a pista livre com as últimas informações sobre o vento. Depois disso, cabia à própria tripulação de voo decolar a seu critério e, eventualmente, mudar para o controlador BLEM assim que ganhassem alguma altitude. Às 17h35, o capitão estabilizou 1.4 EPR e definiu a potência de decolagem, fazendo 737 acelerar na pista. A decolagem foi normal, e após atingir 1000 pés, o capitão pediu para recolher os flaps e começou a virar em direção ao primeiro rumo, de 270 graus. Como isso ocorreu no fim da tarde, o rumo inicial indicava que a aeronave virava diretamente para o sol poente, brilhando intensamente através das densas camadas de fumaça. Agora, isso deveria ter servido como uma primeira indicação de que algo definitivamente não estava certo. Os pilotos deveriam saber que seu destino estava ao norte deles, o que significa que uma consciência situacional espacial básica deveria ter entrado em ação, mas infelizmente não entrou. Em vez disso, os pilotos apenas se concentraram em completar as verificaçes pós-decolagem e continuar sua subida até a altitude de cruzeiro pretendida de FL 290, ou 29.000 pés. Conforme subiam além da fumaça, a selva amazônica despontava diante deles ao pôr do sol. Como esperado, a boa visibilidade deixou o capitão confiante em encontrar o caminho visualmente até o destino. Ele olhou para o seu sistema de gerenciamento de desempenho, que mostrava que as milhas náuticas restantes até o destino estavam diminuindo conforme o esperado, e isso provavelmente apenas reafirmou sua sensação de estar no caminho certo. Mas lembre-se, este sistema de gerenciamento de desempenho estava apenas contando milhas voadas, não se estava voando na direção correta de fato. Se os pesos de Marabá e Belém tivessem sido ajustados, eles teriam mostrado que algo estava muito errado. Mas como eles não compareceram, não foram de nenhuma utilidade aqui. Durante o voo, os pilotos sintonizaram o VOR de Belém para se orientarem ao aeroporto, mas estranhamente não funcionou. Isso confundiu os pilotos, que, sabendo que deveriam estar no alcance desse farol, decidiram entrar em contato com o controlador de tráfego aéreo BLM para verificar o status do VOR. Mas quando eles fizeram isso, inicialmente apenas estática foi ouvida na frequência. Isso foi realmente estranho, então os pilotos começaram a suspeitar que talvez estivessem sofrendo algum tipo de mau funcionamento do rádio. Eles começaram a olhar para os disjuntores que estavam localizados atrás deles, mas nenhum deles havia tripado, e tudo o mais parecia estar funcionando como deveria. O capitão, então, sugeriu que eles deveriam tentar o rádio AF, em vez do seu rádio VHF normal, e quando fizeram isso, finalmente conseguiram entrar em contato com o oficial de Serviço de Informação Aeronáutica em Belém, em Chateau. Isso gerou confusão inicial, pois o oficial do Sistema de Informação Aeronáutica estava em uma sala separada na torre, distante dos controladores ativos, mas eventualmente ele conseguiu transmitir informações entre a aeronave e o controlador responsável. Enquanto isso, os pilotos continuaram tentando usar seu rádio normal e conseguiram entrar em contato com outra aeronave a caminho de Belém. A aeronave relatou que o auxílio à navegação parecia funcionar bem e que podiam falar com o controlador de Belém sem problemas. Obviamente, isso era tudo super confuso para o piloto, mas se olharmos o que realmente estava acontecendo aqui, tudo faz completo sentido. Como a aeronave voava na direção errada por mais de 20 minutos, eles estavam fora do alcance do VOR em Belém e do rádio VOR normal do controlador.
O rádio HF estava operando em uma frequência mais baixa e, portanto, tinha um alcance significativamente maior, razão pela qual eles conseguiram entrar em contato com aquele oficial do Sistema de Informação Aeronáutica, e o fato de terem conseguido alcançar aquela outra aeronave provavelmente se deve à posição dessa aeronave, que poderia estar mais perto deles, e ao fato de estar significativamente mais alto, ajudando a estender o alcance. O capitão olhava pela janela, tentando localizar a baía característica perto de Belém, mas apesar de seus esforços, não conseguia reconhecer nada. Tudo o que ele conseguia ver era o sol se pondo a oeste e a densa selva se estendendo abaixo deles. Eles já estavam voando por 23 minutos, e, como este deveria ser apenas um voo de 40 minutos, o sistema de gerenciamento de desempenho indicava que já haviam passado do ponto ideal para iniciar a descida. O capitão orientou o primeiro oficial a solicitar ao controlador a autorização inicial para a descida. O primeiro oficial cumpriu e enviou o pedido via rádio HF para o oficial do Sistema de Informação Aeronáutica, que obteve a confirmação do controlador de que poderiam começar a descer até o nível de voo 200. A situação confusa impediu um briefing de aproximação adequado e a verificação de outras ajudas de navegação intermediárias. Como a descida acabara de começar, eles ainda voavam praticamente às cegas, e agora o exterior também escurecia. A aeronave seguiu voando enquanto os pilotos vasculhavam ansiosamente o horizonte em busca de sinais de seu destino. E quando eles olharam para o seu sistema de gerenciamento de desempenho, logo mostrou que deveriam estar sobrevoando Belém e que já haviam passado por ela com 5, 10, 20 milhas. Como isso poderia ser? Eles podem ter inserido a milhagem incorreta no sistema de gerenciamento de desempenho ou algo assim. O oficial do Sistema de Informação Aeronáutica insistiu que eles contatassem diretamente o controlador de tráfego aéreo de Belém na frequência VOR, mas foi em vão. Os pilotos ouviam apenas estática no rádio e chamadas ocasionais de outras aeronaves. O sistema de gerenciamento de desempenho mostrou que ultrapassaram o destino por 30 milhas náuticas. O capitão assumiu que perderam o aeroporto, reverteu o curso e voou de volta pelo mesmo caminho para não perder novamente. Pediram ao oficial do Sistema de Informação Aeronáutica para transmitir um pedido para descer a 4.000 pés, pois dessa altura, definitivamente, deveriam ver o aeroporto. Agora, eu acho realmente interessante ver o quão forte pode ser o viés de confirmação e a negação aqui. Os dois pilotos acreditavam ter ultrapassado seu destino e se perdido, pois 30 milhas náuticas além deveriam estar sobre o Oceano Atlântico, o que evidentemente não estavam. Ainda assim, eles agora desceram em uma direção leste, esperando que pudessem ver o aeroporto de destino, que por toda a lógica não poderia estar abaixo deles. Neste ponto, eles também haviam voado mais tempo do que o previsto, quase 1 hora na direção errada, e ao descer para uma altitude mais baixa, encontrariam um ar muito mais denso, reduzindo consideravelmente seu alcance restante. Mas o capitão não estava preocupado. Com total confiança em suas habilidades de navegação, ele descartou as preocupações do primeiro oficial, que agora duvidava seriamente de sua posição, considerando o capitão arrogante. Neste momento, tinham combustível suficiente para cerca de 1h30 de voo, o que bastaria para retornar a Marabá, o aeroporto de onde haviam decolado, caso tentassem. Mas em vez de optar por isso, o capitão parecia decidido a levar a si mesmo e aos passageiros para Belém. Isso é conhecido como gueterites, possivelmente desencadeado pelo medo do capitão de repercussões da companhia aérea se ele não completasse o voo. Enquanto eles estavam descendo, o primeiro oficial continuou tentando encontrar algo para navegar e lembrou-se de que havia algumas estações de rádio comerciais em Belém transmitindo frequências que o equipamento de busca automática de direção da aeronave seria capaz de sintonizar. Se ele conseguisse encontrar essas estações, as agulhas da busca automática de direção começariam a apontar para esses transmissores, e isso os tornaria finalmente capazes de esperançosamente encontrar Belém. A primeira frequência que ele tentou entrou por pouco, transmitindo aquele jogo de futebol mencionado anteriormente. Mas a segunda entrou alta e clara,
transmitindo um culto religioso ao vivo no domingo. A frequência desta transmissão deveria ter pertencido à Rádio Liberal em Belém, e assim que o sinal foi recebido, a agulha da busca automática de direção agora começou a apontar diretamente para o sul. Enquanto o primeiro oficial mexia nisso, o capitão ainda estava olhando para fora enquanto o descenso continuava, e ele viu um grande rio de repente se estendendo da esquerda para a direita à sua frente. Isso pode ser o Amazonas. Se esse fosse o caso, Mullane sabia que os levaria ao destino se eles pudessem apenas descobrir para qual lado virar. Isso foi decidido rapidamente quando o primeiro oficial sintonizou na Rádio Liberal. Então, de repente, eles tinham um rio e um instrumento indicando para onde virar. Com o sermão de domingo no receptor, a busca automática de direção e a aeronave descendo abaixo de 10.000 pés, eles viraram para a direita e seguiram o rio rumo ao sul. Vale ressaltar que o rio Amazonas, uma das características mais conhecidas da paisagem brasileira, flui de oeste para leste, algo que os pilotos provavelmente sabiam. Então, novamente, como faria algum sentido seguir um rio em direção ao sul? Esse é um exemplo de como o viés de confirmação funciona. Apenas indícios que confirmam o viés são considerados, enquanto os que o contradizem são ignorados. A escuridão dominava o exterior conforme a aeronave se estabilizava a 4.000 pés, acompanhando as curvas do rio. Os dois pilotos olhavam ansiosos para fora, esperando as luzes da cidade surgirem a cada curva, mas elas nunca apareciam, indicando que algo ainda estava muito errado. Se apenas tivessem perdido o aeroporto, o avião já deveria ter aparecido, pois voavam por quase mais uma hora. A 4.000 pés, o primeiro oficial lembrou que a direção inicial para Belém deveria ser um número baixo, indicando uma direção estranha. Ao olhar para fora, ele viu claramente a constelação da Cruz do Sul à frente. O capitão, pensando o mesmo, pediu ao primeiro oficial para verificar o gráfico de navegação de baixo nível e conferir as rotas corretas. E quando finalmente o encontraram, perceberam o erro. Eles estavam voando a 270 graus após a partida, em vez de 0,27 graus, indicando que o rio que seguiam não era o Amazonas. Na verdade, eles seguiam o rio Xingu, mas claramente desconheciam esse fato. Nem consigo imaginar o que esses dois pilotos sentiram. Voaram com seu avião lotado na direção errada por mais de 2 horas, e agora seguiam um rio desconhecido rumo à selva, enquanto o combustível diminuía constantemente. Desde que partiram, fizeram tantas reviravoltas que, mesmo que inicialmente fosse possível encontrar o caminho de volta para Marabá, agora seria quase impossível sem a ajuda de algum tipo de auxílio de navegação confiável. Mas e a busca automática de direção e aquele sinal de rádio que eles estavam seguindo? Bem, aqui essa história quase se tornaria cômica se não fosse tão tristemente esmagadora, porque se descobriu que os sinais de rádio que eles estavam recebendo não vinham de Belém, como eles haviam assumido. Em vez disso, estava vindo de outra estação de rádio chamada Rádio Clube de Goiânia, que usava a mesma frequência, mas estava situada em uma cidade chamada Goiânia, a centenas de quilômetros ao sul. Teoricamente, essa estação deveria estar fora de alcance naquela baixa altitude, mas as condições atmosféricas daquela noite fizeram os sinais ricochetearem na ionosfera, ampliando muito seu alcance. Isso, aliás, é o motivo de não ser recomendado usar sinais de estações de rádio comerciais para navegação, pois é muito difícil verificar sua real origem. Os pilotos, obviamente, não sabiam que agora estavam rastreando um sinal falso, mas sabiam que o tempo era essencial. Eles precisavam descobrir sua localização rapidamente, senão ficariam sem combustível antes de chegarem a um aeroporto. Naquele instante, eles notaram seu engano. Eles voavam a 4.000 pés por 1 hora e 14 minutos, totalizando 2 horas e 10 minutos no ar em um voo planejado para durar apenas 40 minutos. Eles claramente pegaram combustível extra, mas agora restava menos de 1 hora para ficarem totalmente sem combustível, especialmente se continuassem voando tão baixo, onde o consumo de combustível era bem maior. Você pensaria que pilotos nessa situação
fariam um chamado de socorro para obter ajuda. Mas isso não aconteceu. Como mencionei, não havia radar na área, então o controle de tráfego aéreo não poderia ter feito muito, mas talvez pudessem ter dado sugestões valiosas, ou ao menos saberiam agora que a aeronave estava perdida. Os controladores em Belém iniciaram a fase de incerteza quando a aeronave não chegou 1 hora após o horário de decolagem, mas uma emergência completa ainda não havia sido declarada. Os pilotos sabiam que precisavam agir, então o capitão iniciou uma subida para 2.591,8 metros para tentar contatar alguns auxílios de navegação NDB em Marabá ou no aeroporto mais ao sul de Carajás. Quando sintonizaram essas frequências, voltaram a captar sinais, orientando os pilotos a virar para o sul com apenas 1.800 kg de combustível restante. Mas, em mais uma cruel reviravolta do destino, descobriu-se que o que os receptores ADF estavam realmente captando aqui não eram nenhum desses navivetes que os pilotos esperavam. Lembre-se que o NDB de Caracas havia sido notificado como inoperante e Marabá agora estava simplesmente muito longe. Na verdade, esses sinais pertenciam a NDBs em Goiânia e Barra de Garças, que usavam as mesmas frequências. Eles também se refletiram na ionosfera, alcançando distâncias muito além do projetado. Agora, os pilotos teriam sabido disso se tivessem tirado um tempo para ouvir cuidadosamente os identificadores de código Morse desses navivetes, mas o viés de confirmação é, como mencionei, uma coisa muito poderosa, e na situação em que agora se encontravam, provavelmente se recusaram a aceitar quaisquer indicações que contrariariam seu próprio modelo mental do que estava acontecendo. O capitão pediu ao primeiro oficial para tentar localizar o gráfico de navegação de baixo nível 53, pois suspeitava que poderiam estar em algum lugar a sudoeste de Marabá, o que era um palpite muito bom. O primeiro oficial tentou encontrar o gráfico, mas no cockpit escuro e sob extremo estresse, não conseguiu localizá-lo. Isso foi infeliz, pois se ele tivesse conseguido, teriam descoberto que ainda estavam ao alcance de outro aeroporto, a base militar Cachimbo, a cerca de 100 milhas náuticas de distância. Como não conseguiu encontrá-lo, eles simplesmente continuaram perseguindo esses NDBs defeituosos. Os minutos continuaram passando no que deve ter parecido horas, e logo a terrível realidade começou a se instalar. Eles iriam ficar sem combustível e teriam que fazer um pouso forçado na total escuridão na densa selva amazônica. Essa percepção não fez os pilotos começarem a entrar em pânico, nem começaram a fazer quaisquer preparações particulares para o próximo acidente. Em vez disso, um sentimento de resignação começou a se espalhar, e ambos foram ouvidos dizendo coisas como talvez isso seja apenas um sonho. Isso mostra claramente a dissociação, significando que eles não sentiam que aquilo era real ou estava acontecendo com eles, o que é comum em pessoas sob estresse severo. Além disso, eles também podiam ser ouvidos falando sobre uma possível falha na bússola que os levou a cometer esse horrendo erro. Mas, como o gravador de voz de cabine só registrou os últimos 30 minutos do voo e eles já haviam descoberto o que aconteceu bem antes dessa conversa ocorrer, é bastante provável que esses comentários foram feitos para serem capturados no gravador de voz de cabine de propósito, a fim de tentar esconder o que realmente aconteceu dos investigadores. Como um acidente parecia inevitável, o capitão usou o microfone do sistema de som e, pela primeira vez no voo longo, explicou a situação aos passageiros. Agora, obviamente, ele não poderia dizer que eles haviam cometido um erro. Então, em vez disso, ele disse a eles que haviam experimentado uma falha de navegação e que, portanto, logo teriam que fazer um pouso forçado na floresta tropical. O relatório final não detalhou a reação dos passageiros, mas testemunhas relataram duas respostas distintas quase imediatas. Muitos passageiros silenciaram e começaram a chorar baixinho, enquanto alguns uniram as mãos em oração, enquanto outros passageiros invadiram a despensa da frente e começaram a se servir de várias bebidas alcoólicas. Essa foi uma situação horrível para todos, principalmente para a tripulação da cabine, que agora precisava se preparar
e preparar os passageiros para um pouso de emergência na selva, no escuro total. No cockpit, ainda não havia muita ação acontecendo. Os pilotos olhavam horrorizados para os medidores de combustível, que se aproximavam rapidamente do vazio. O que eles poderiam ter feito neste caso? Se você sabe que está prestes a fazer um pouso forçado, há várias coisas que deveria estar fazendo. Primeiro, avise o controle de tráfego aéreo sobre o que você fará para que possam alertar os recursos de busca e resgate. É necessário preparar e informar a tripulação da cabine para que possam maximizar os preparativos e instruir os passageiros sobre como usar as saídas de emergência e demonstrar a posição de segurança, entre outras medidas. Em segundo lugar, o cockpit deve ser configurado corretamente e um briefing de acidente realizado, incluindo a configuração a ser usada, velocidades a seguir e a área a ser procurada. Embora estivesse escuro lá fora, o tempo estava claro. Minimizando essa má iluminação do cockpit, ainda havia a possibilidade de distinguir algumas características da paisagem ou mirar em luzes à distância, em vez de voar cegamente para frente. Outra coisa a lembrar é que é sempre melhor executar um pouso forçado com a disponibilidade de potência do motor. Isso otimizará a manobrabilidade e reduzirá as taxas de descida para que o local do acidente seja mais controlado e as forças G minimizadas. Ademais, contar com 2 motores em operação também asseguraria a disponibilidade de todos os sistemas, instrumentos e iluminação. Portanto, o ideal teria sido utilizar o combustível restante para efetivamente pousar a aeronave, o que infelizmente não ocorreu neste caso. Os pilotos não informaram o controle de tráfego aéreo sobre a gravidade da situação, nem sobre seus planos para um pouso forçado. E isso apesar do fato de que, provavelmente, eles mantiveram contato com o controle de tráfego aéreo através do rádio HF, até perto do fim. O fato do capitão ter adivinhado que eles estavam em algum lugar no mapa 53 poderia ter sido uma informação muito útil para compartilhar com o controlador. Lembra da regra de ouro da aviação? Voar, navegar, comunicar. Bem, não foi feito muito disso aqui. Agora, os pilotos discutiram como iriam executar o pouso, mas sem realmente procurar qualquer orientação em seus manuais, que provavelmente teriam dado a eles algumas dicas valiosas aqui, eles decidiram deixar o combustível acabar completamente e então planar em direção ao pouso, concentrando-se em tentar minimizar a velocidade vertical logo antes de alcançar o topo das árvores. Mas com esse plano, eles também ignoraram alguns aspectos técnicos muito importantes que entrarão em efeito quando os motores apagarem, como você verá em breve. Às 20h35 horário local, a aeronave já havia voado por quase 3 horas, e o combustível agora estava reduzido a apenas 100 kg. Os pilotos haviam iniciado a Unidade de Energia Auxiliar, o APU, para fornecer energia elétrica, mas é claro que isso também exigia combustível para operar. O motor esquerdo, motor número 1, foi o primeiro a apagar, e quando isso aconteceu, os pilotos iniciaram sua descida de 8.500 pés. Eles agora estavam voando em uma direção de aproximadamente 165 graus, ainda seguindo as indicações daqueles falsos sinais de MDB, e apenas cerca de 1 minuto depois, o motor número 2 também falhou. Isso foi rapidamente seguido por também. A unidade de energia auxiliar desligou, deixando a aeronave quase totalmente escura, exceto pelos instrumentos de reserva no cockpit e a iluminação de saída de emergência alimentada por baterias. Agora só se ouvia o vento lá fora e os gritos aterrorizados dos passageiros na traseira. Sem potência do motor, a aeronave descia a cerca de 1.000 pés por minuto, e o capitão tentava manter a velocidade um pouco acima do stall à medida que as árvores se aproximavam abaixo deles. O primeiro oficial anunciava as altitudes e parâmetros durante a descida. O capitão pediu para estender os flaps para reduzir a velocidade. Ao ouvir isso, o primeiro oficial selecionou flaps 1 e depois flaps 5. Mas a falta de combustível nos tanques, que normalmente resfria as bombas hidráulicas,
fez com que elas começassem a superaquecer. Assim que isso foi enviado, a bomba associada desligou automaticamente, mas o sistema ainda continuou a produzir alguma pressão através do movimento de rotação dos motores. Mas este desligamento também produziu um aviso de baixa pressão hidráulica no cockpit, e quando o primeiro oficial viu isso, ele instintivamente alcançou e desligou o interruptor da bomba associada. Enquanto isso, teria sido a coisa correta de fazer. Em circunstâncias normais neste caso, isso significou que a válvula de isolamento dessa bomba se abriu, o que então removeu completamente a pressão do sistema hidráulico A. E isso, por sua vez, significou que os flaps pararam na posição 2 e não puderam ser estendidos mais. Felizmente, os interruptores da bomba B foram deixados sozinhos, o que significava que havia energia hidráulica suficiente para acionar os controles de voo, que de outra forma teriam revertido para algo conhecido como reversão manual, onde a pura força muscular é necessária para mover as superfícies do leme, e eu posso te dizer que isso é realmente muito pesado para fazer. Durante os últimos metros sobre as árvores, a velocidade era de cerca de 115 nós, e a taxa de descida de cerca de 800 pés por minuto. Como havia apenas energia de bateria disponível, as luzes de pouso também estavam inoperantes, o que significava que a selva só seria vista como uma escuridão mais intensa agora se aproximando deles. Os pilotos não tinham ideia se iriam pousar na água, árvores, rochas ou pântano. Neste ponto, só podiam rezar e continuar pilotando as aeronaves. O trem de pouso nunca foi abaixado, e é realmente bastante difícil dizer qual impacto teria se estivesse normalmente. Sempre é aconselhado estender o trem de pouso ao pousar em terra, pois absorverá algumas das forças de impacto. Mas isso é quando os motores estão realmente funcionando. Em uma situação como esta, o trem de pouso obviamente teria criado mais arrasto, o que teria causado uma taxa de descida maior, e não está claro o quanto eles realmente teriam ajudado ao impactar as copas das árvores, mas nada disso foi discutido pelos pilotos. Às 20 horas e 50 minutos, o Boeing 737 finalmente impactou o topo das árvores de 30 a 40 metros de altura na densa copa da selva. Isso arrancou as asas e golpeou a parte inferior da aeronave, deformando o piso da cabine para cima. Sem as asas, a cabine apenas continuou deslizando para frente, passando pelas árvores até atingir o chão com um forte baque, trazendo tudo a uma parada completa dentro de metros. A aeronave finalmente havia caído, mas essa história estava longe de terminar. A força da desaceleração, durante a queda, foi calculada em cerca de 15 G, muito além da força máxima que a aeronave foi certificada para suportar. Isso fez com que alguns assentos dos passageiros se soltassem, voando para a frente e atingindo a parede divisória frontal, matando 8 pessoas na hora e ferindo outras gravemente. Mas, como por um milagre, 46 das 54 pessoas a bordo inicialmente sobreviveram ao impacto, e quando a pior confusão começou a diminuir, eles começaram a tentar evacuar e também a ajudar os feridos. Quando as portas foram abertas, algumas escorregadeiras de emergência se esvaziaram ao serem ativadas, perfuradas por galhos e árvores. Alguns passageiros pularam e correram para a selva escura, temendo uma explosão. Mas, felizmente, com o combustível totalmente esgotado, não havia mais nada que pudesse explodir. Além das 8 vítimas fatais imediatas, mais 4 estavam gravemente feridas, necessitando ser levadas ao hospital o quanto antes. Mas como isso seria possível? Ninguém sabia onde eles estavam. Os controladores de tráfego aéreo já haviam, há muitas horas, interrompido todo o tráfego que estava indo para o destino pretendido, Belém, a fim de facilitar o eventual pouso deles, e também, a pedido do capitão, reabriram o aeroporto em Carajás, mas não havia sinais da aeronave em lugar algum. A campanha formal de busca e resgate começou mais tarde naquela mesma noite, quando foi decidido que a aeronave já deveria ter ficado sem combustível até então. Mas por onde eles deveriam começar a procurar? Não havia sinal da aeronave, e os pilotos não informaram aos controladores sua localização real. Enquanto isso, na selva, a tripulação e os passageiros sobreviventes
buscaram socorrer aqueles ainda presos em seus assentos caídos. O capitão estava consciente e auxiliava nos esforços, mas o primeiro oficial permanecia inconsciente após bater a cabeça no encosto metálico de seu assento. Todos tentavam ajudar como podiam, mas com a luz limitada e os poucos medicamentos disponíveis, pouco podia ser feito nas primeiras horas. Com a luz do dia, o capitão removeu o transmissor localizador de emergência ETL, um pequeno dispositivo que envia um pulso Save Our Souls nas frequências de emergência 121 a mal 5.243 MHz. Mas, infelizmente, este transmissor localizador de emergência não era do tipo que era ativado por força G. Em vez disso, ele foi projetado para ser ligado somente após um desembarque na água, necessitando ser submerso em líquido. Isso significava que os passageiros e a tripulação, agora, tinham que usar qualquer líquido que pudessem encontrar, incluindo o gelo derretido do bar e sua própria urina, para tentar submergir o dispositivo em um balde para ativá-lo. E após um tempo, realmente funcionou. Um dos passageiros estava carregando um Walkman consigo e, com a ajuda dele, eles podiam ouvir que os pulsos estavam sendo transmitidos na forma de interferência em seus fones de ouvido. Mas agora eles também tinham outro problema: falta de água. Veja, mesmo que a floresta tropical seja considerada um lugar com água abundante, nem sempre é o caso, então agora eles tinham que tentar fazer algo a respeito. Felizmente, descobriu-se que um dos sobreviventes era um jovem topógrafo florestal, e com sua ajuda, uma pequena expedição foi enviada para a selva, e logo encontrou um riacho de água fresca, seguro para beber, onde alguns passageiros até nadaram um pouco. Enquanto isso, a busca estava agora em pleno andamento e satélites haviam sido ativados para ouvir os pulsos de emergência que deveriam ser enviados pelo transmissor localizador de emergência. Sinais fracos foram captados, levando as equipes de busca e resgate muito ao sudoeste da rota de voo esperada da aeronave. Apesar do envio de aeronaves de busca para a área, nada foi encontrado no primeiro dia. Depois da segunda noite nos escombros, os passageiros resolveram buscar ajuda por conta própria. Outra expedição, composta por 4 passageiros, foi organizada para começar a caminhar, e, para sua surpresa, eles só precisaram percorrer alguns quilômetros pela selva antes de chegar a uma terra aberta que havia sido desmatada e queimada para se tornar uma fazenda. Lá eles encontraram um fazendeiro que, bastante chocado, explicou que não tinha contato com ninguém do lado de fora, mas ele pensou que um vizinho a alguns quilômetros de distância poderia ter um rádio amador. Ele levou um dos passageiros em seu carro e o levou até lá, e junto com esse vizinho eles começaram a transmitir sua incrível história pelas ondas do rádio. Inicialmente, porém, ninguém acreditou nele, então ele teve que repetir seu número de bilhete várias vezes até que alguém finalmente o levou a sério. Após o ocorrido, os esforços de resgate convergiram para o local, e com a ajuda dos 4 sobreviventes, o local do acidente foi rapidamente localizado do ar. Isso aconteceu 2 dias após o acidente e 1.100 quilômetros a sudoeste de onde eles deveriam estar. Um helicóptero transportou os socorristas para o local, mas com a luz se esvaindo, os sobreviventes tiveram que suportar mais uma noite na selva, agora com comida, cobertores e medicamentos disponíveis. Infelizmente, outros 3 passageiros sucumbiram aos ferimentos neste ponto, e um que foi transportado de helicóptero para o hospital também não resistiu, totalizando 12 mortes como resultado deste acidente. Milagrosamente, os outros 42 passageiros e tripulantes sobreviveram não só ao acidente, mas também a mais de 2 dias perdidos na selva. A investigação começou imediatamente, e logo ficou claro que este acidente foi causado por uma combinação de um colossal erro de navegação dos pilotos, parcialmente devido ao plano de voo pouco claro. Isso foi seguido por vários erros e decisões induzidos por fatores humanos que fizeram os pilotos se fixarem em chegar a Belém, em vez de elaborar um novo plano, subir para uma altitude maior e utilizar plenamente o controle de tráfego aéreo e auxílios à navegação. Isso foi um verdadeiro testemunho de como é fácil se afundar ainda mais em um buraco, quando a coisa certa a fazer é sair, olhar ao redor com uma nova perspectiva e então começar
tudo de novo. Obviamente, esse tipo de evento provavelmente não teria acontecido hoje com a disponibilidade do sistema de posicionamento global, ampla cobertura de radar e cerca de 1000 outras ferramentas, mas o princípio permanece o mesmo. Às vezes, é muito melhor ignorar os custos afundados, apenas admitir um erro e, em seguida, focar em uma solução. Várias recomendações resultaram deste acidente, como a inclusão obrigatória de um transmissor de localização de emergência ativado por G na aeronave, treinamento de navegação e gerenciamento de recursos da tripulação para todos os pilotos, além da mudança da descrição de curso de 4 dígitos nos planos de voo. Assista aos vídeos a seguir e junte-se à minha equipe do Patreon para discutir esse acidente em mais detalhes comigo e com os outros Patreons no próximo encontro no Zoom. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!